Em teoria, a gente tem a nossa legislação penal e de execução penal, em teoria, ela é bem alinhada àquilo que se fala das funções da pena que a gente estuda na faculdade, né? Em teoria, então a gente vai ter tanto dizendo que ela serve para retribuir ao crime que foi cometido, bem naquela coisa de teoria retributiva mesmo, retribuir o mal que foi cometido pela pessoa. Ela serviria também para prevenção geral, para que outras pessoas não venham a cometer delitos, reafirmar o sistema, a força do sistema jurídico brasileiro, e também, aí isso é um ponto de destaque, para ressocializar a pessoa. Isso em teoria. Então, a nossa legislação diz isso. Só que a prática, a gente conhece muito bem a prática do nosso sistema prisional, né? Ela não... por pouco, quase nada se faz para efetivamente você conseguir trazer essa prática de ressocialização. A gente, em estudos na criminologia crítica, a gente vai dizer que, na verdade, é um lugar para estocar gente. É um sistema de neutralização. Quem você não quer ver, você taca lá dentro e deixa. Acredito que nessa situação, né, dos presídios, nós estaríamos diante de uma condição humana que não é propícia a se pensar sustentabilidade, né? Eu falo para aqueles que estão aprisionados, quando nós verificamos os países, né, que mais têm problemas ambientais, geralmente, né, no sentido de ter consciência por questões ambientais, nós temos uma conscientização mais associada aos países desenvolvidos do que aos subdesenvolvidos. Isso porque nessa escala humana que nós temos de valores, certamente as escalas mais essenciais, aquelas imediatistas, elas são pressupostos para que a gente consiga realmente enxergar a necessidade de ter atitudes sustentáveis. Então, em uma condição de aprisionamento, muitas vezes onde falta condições básicas de higiene, é muito difícil de uma instituição dessa ter inserido a tônica da sustentabilidade, que nós estamos em uma situação que muitas vezes falta o básico, né? Então acho que o maior desafio é realmente nós conseguirmos inserir um ambiente no Brasil onde falta o básico nos presídios, uma mentalidade de sustentabilidade. Talvez esse seja o grande desafio. Primeiro a gente tem que pensar num panorama real do sistema carcerário. A gente sempre pensa no trabalho prisional, e trabalho prisional é uma coisa que não existe de fato. O mínimo de pessoas lá dentro acaba trabalhando. Eu não me recordo agora ao certo o número, mas quando a gente olha, por exemplo, para os dados do Infopen, a gente vai ter o CISDEPEN, no caso, a gente vai ter menos de 25% da população prisional trabalhando, e desses, muito menos ainda recebem alguma coisa por esse trabalho. Então, e por que eu estou fazendo essa relação com a questão do trabalho prisional? Porque você tem uma falta enorme de atividades para quem está lá dentro. Seja atividades educativas, seja atividades de trabalho efetivo, então falta. Você não tem o que fazer lá dentro. Qualquer atividade outra que exista para essa pessoa fazer lá já é benéfica para ele. Então, isso já é um ponto. Porque diante dessa falta, o correto seria o quê? A gente ter um programa desenhado para que todo mundo que entrasse passasse por todo esse programa. Um programa de educação, um programa de trabalho, de reintegração ao trabalho e coisas do gênero. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, numa questão de hortas, isso pode ser benéfico em dois sentidos. Uma, sim, existe, né? A gente vê que tem estudos do lado terapêutico que existe por trás disso, de você mexer com terra, de você plantar coisas, cuidar, fazer crescer, etc. Isso tem esse lado terapêutico também, mas também da alimentação deles, que a gente sabe que é precaríssimo em vários presídios. Tem muitas vezes a comida, alguns poucos lugares a comida continua sendo feita lá dentro, e em outras a comida vem de fora e ela estraga nesse meio de caminho, porque ela vem na quentinha e acaba fermentando ali, acaba chegando comida estragada para eles. Então, sob esse ponto de vista também de saúde, acaba sendo melhor para eles. Então, acho que a gente pode pensar nesses três pontos. Um é uma atividade a mais, algo para se ocupar, porque quando a gente conversa com as pessoas que estão no sistema, uma das grandes coisas que elas falam é o marasmo, a mesmice. E esse cara fica lá e todo mundo junto, trancado, todo mundo fica mais nervoso, ansioso, fica trancafiado sem ter o que fazer. Então, por um lado, já é excelente nesse sentido. A oficina,
a mesma coisa. A gente pode pensar nesse mesmo sentido. É uma ocupação para você ter ali dentro, né, com relação a isso. A questão é você pensar como isso pode ser utilizado depois que esse cara sair de lá também. Isso é um ponto importante. A gente precisa ser realista. Quando eu falo, por exemplo, de trabalho, tem presídios que o cara tá lá dentro, literalmente, esse que eu vi, eles estão fazendo lacinho que vai ser colocado em bombom, etc, tal. Aí você vai falar assim, como que esse cara saindo vai ter empregabilidade, por exemplo, para aprender a fazer isso? Eu imagino que hoje, com a questão de pauta verde, com uma cooperativa, alguma coisa do gênero, seja muito mais possível para esse cara. Então, quando a gente fala a gente tem desenvolvimento de hortas urbanas, várias que estão começando, alguma coisa que você pode pensar, mas assim, de reciclagem, você montar cooperativas, coisas do gênero, que essas pessoas possam efetivamente trabalhar, eu acho excelente. Isso é por óbvio, cada vez mais que nós temos práticas onde os valores humanos, né, e a questão ambiental é uma condição essencial, né, para uma vida digna, cada vez mais que nós defendemos esses valores, né, em nível de sociedade, e mais ainda tensionando a reabilitação prisional, né, dos presos, certamente esses projetos podem auxiliar nesse sentimento de pertencimento à vida humana, né, à sociedade, aos valores essenciais da condição de vida digna. Então, nesse sentido, certamente os projetos, sendo o meio ambiente uma das facetas da vida digna, certamente os projetos sustentáveis eles podem trazer uma visão mais humana, e aí, com relação a isso, pode auxiliar, né, essa questão de visão de sustentabilidade. O professor Shekhar aqui da USP, ele sempre conta que quando ele era do CNPCP, ele era presidente do CNPCP, eles fizeram uma inspeção num presídio no Espírito Santo, que as pessoas comiam em quentinhas, as fezes, urina, tudo era colocado dentro dessa quentinha e jogavam pela janela. E isso juntava, evidentemente, bicho, rato, barato, etc. Tal. Se você vê documentários, se você conhece presídio, a gente sempre vê essas situações. Recentemente a gente foi num presídio aqui também, pombo para todo lado, defecando no lugar onde as pessoas esperam. Tá? Então tudo isso é violador ao máximo, né, quando a gente pensa nesse sentido. Tem um relatório que eu produzia 2 anos atrás, 1 ano atrás, uma ONG chamada Reflexões da Liberdade, e lá a gente entrevistou várias pessoas e perguntava como que eram as condições dentro. Então eles falam, você não tem água quente, você não tem... você tem muito desperdício de comida, porque a comida chega já estragada, você tem contaminação enorme dentro do presídio, por tudo que você imaginar, material que sobra e vai direto para o lixo, essa questão que eu falei para você agora, por exemplo, das quentinhas, então isso é uma realidade do dia a dia, isso acaba, sim, sendo uma violação. O pensamento ainda no Brasil, cada vez mais tem sido por uma ideologia de uma questão punitivista, essencialmente punitivista, né? Primeiro, no sentido de você ter uma ocupação ali a mais, ali dentro, isso já é algo terapêutico por si só, né, para a pessoa, mas, assim, a depender. O outro, no sentido de trazer o termo, né, que se usa, dignidade alimentar para a pessoa que está lá, porque você, tendo uma horta, por exemplo, você passa a ter uma variedade muito maior de nutrientes que vai entrar na dieta dessas pessoas. Isso, excelente também. Serve para aqueles que estão cuidando disso também entrar como algo para ressocialização, para remissão de pena, perdão. Isso é algo aproveitado com um sentido não meramente de sustentabilidade daquele sistema, mas para que isso se torne algo que ele possa usar do lado de fora, aí a gente ainda pode pensar em sentido de ressocialização. Como eu disse, uma ideia de uma cooperativa. Eu conheço, por exemplo, um grupo aqui em São Paulo, da Tereza, que são uma empresa que se criou, elas são mulheres que tiveram sistema prisional, hoje elas trabalham produzindo bolsas de material, bolsas, enfim, carteiras, coisas assim, são todas muito bonitas, e o material todo que elas usam, base, é de reciclagem de garrafa PET, por exemplo. Hoje a ideia, isso já está se encaminhando para que elas consigam se manter apenas com isso, sabe? Então, é possível você pensar nesse sentido para a ressocialização. Entendi.
Luiz, fugindo um pouquinho aqui do meu roteiro, Uhum. porque essa pergunta veio quando eu estava pensando sobre a nossa chamada. Rebeca, ela teve uma aula que ela mostrou a superlotação do sistema prisional, a vida, né, precária, digamos assim, que eles vivem. Uhum. E ela falou para mim uma frase que me chocou muito. Por exemplo, uma pessoa, quando ela é culpada por algo, Uhum. por mais que ela não seja a culpada, digamos, vamos falar assim, que ela foi culpada por estupro, mas depois da sentença viu que ela não era, o homem não era culpado. Mas a pessoa, Uhum. todos nós, querendo ou não, acaba descriminalizando essa pessoa. Uhum. E você acha, aí me veio a pergunta, por mais que existam práticas sustentáveis para essas pessoas dentro, não sei se você está entendendo a linha que eu quero chegar, mas Uhum. há oficinas e práticas dentro do ambiente prisional. Ao sair daí, você acha que realmente a sociedade vai ver essas pessoas e irão, sei lá, de alguma forma, entender que elas estão prontas para poder contribuir para a sociedade, porque elas trabalharam dentro da prisão? Você acha que não vai ter uma visão discriminada das pessoas por terem sido presas ou algo do tipo? Não, isso sempre existe, não adianta. Ele pode, e sendo ou não culpado, não importa. Passando pelo sistema prisional, a pessoa sempre vai carregar esse estigma. Eu tenho um colega que ele passou pelo sistema prisional, ele assim, trabalhava com a gente e tal, e só um dia alguém falando para ele, não, porque preso isso, preso aquilo, tem que morrer, tem que tal, tal, tal. Quando ele falou, então você quer que eu morra? Porque eu passei pelo sistema. E as pessoas não sabiam disso. Então vem esse estigma. O estigma sempre, a gente não tem como visão de sociedade. O cara pode ser maior santo durante o tempo que ele ficar dentro do presídio, pode ser alguém que trabalhou durante todo esse tempo, pode ser... O estigma na nossa sociedade, nesse âmbito de populismo penal, sempre vai existir, infelizmente. A gente precisa ter uma mudança como sociedade, como um todo, aqui do lado de fora. Existe aquilo que a gente fala... e alguns países que a gente vai pegar, sempre aquela coisa dos países nórdicos, que eles têm um tal de modelo de normalização, tem uma certa idealização disso, né? Eles exageram um pouco quando passam essa ideia para a gente aqui, mas no sentido que eles falam, olha, o cara foi preso, mas ele é como eu. Ele tá lá porque ele é uma pessoa que errou e pagou pelo que ele tinha que fazer e voltou. É meio lenda a gente pensar que todos eles realmente pensam assim nesses locais, nesses modelos de normalização. Mas eles estão muito mais avançados que a gente mentalmente nesse sentido, de você pensar, olha, beleza, o cara foi, pagou o que ele tinha que pagar e já era. Então ele é um de nós que cometeu um erro. Só que na nossa realidade, como as coisas vêm se transformando, como as coisas vêm se agravando, é muito difícil. Esse estigma está sempre presente e vai acompanhar por muito tempo. Bom, na verdade nós temos no país um déficit, né, no sistema carcerário. O Brasil tem a terceira maior população carcerária, salvo engano. Então faltam presídios. À medida que nós pudermos, né, investir em sistemas ou reformar sistemas e adaptá-los a práticas mais sustentáveis, visando a reabilitação, inclusive esse déficit prisional poderia ser mitigado, né? Quem sabe não teríamos uma redução da população carcerária, né? E aí os recursos financeiros que são destinados eventualmente a novos presídios sejam destinados à reforma daqueles existentes, no sentido de adaptá-los a condições mais sustentáveis. Então, há uma necessidade, né, de aporte financeiro, mas o caminho do aporte eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que, assim, mais do que desafio legal, a gente tem desafios administrativos. Em que sentido? Tudo que a gente vai fazer em qualquer presídio, a gente depende da boa vontade de quem manda lá. Então, a gente tem coisas que já são obrigatórias, que estão na LEP, que estão, enfim, que deveriam ser cumpridas e não são. Porque não querem, porque dificultam. Tudo que você vai fazer, a gente acaba tendo uma dificultação muito maior. A situação do preso, ele não deixa de ser o quê? Um cidadão, né? Por mais que ele tenha suspensos direitos políticos, a cidadania, ela deve realmente ser
enxergada como insta a qualquer ser humano, né? E sendo o nosso país, né, a nossa Constituição, lá no artigo 225, fala que, e com razão, não é à toa, né, que fala que nos objetivos de sustentabilidade, para se atingir o bem-estar humano e um equilíbrio ecológico, nós precisamos tanto de práticas do poder público como a sociedade em geral. Claro que os presos, à medida que eles enxergam um cenário, né, de proteção à sustentabilidade, de metas de sustentabilidade, mesmo que de formas pontuais, afinal, é o local, né, a partir das ações locais, que nós conseguiremos as metas globais. Então, sendo preso, né, mais um cidadão, mesmo que com alguns direitos, né, suspensos, realmente são mais pessoas, né, a contribuir para o atingimento das metas. A gente precisa de todo mundo envolvido para alcance das audaciosas metas aí, dos objetivos que nós temos no mundo de desenvolvimento sustentável. Eu acho que assim, tendo empregabilidade para essa pessoa, isso já é um dos maiores fatores que a gente vai ter para diminuição de reincidência. Se isso se torna algo que possa gerar isso depois, enfim, já é excelente. E outro fator, como eu te disse, a questão terapêutica. Você vai ter o que fazer lá dentro. Você vai ter o tempo para pensar e tal. Só que de nada adianta o cara lá dentro ele querer sair, se ressocializar e não ter oportunidade para isso. Mas e se pudéssemos mudar isso implementando programas de oficinas nos presídios brasileiros? Imaginem se os detentos tivessem a oportunidade de aprender novas habilidades e ganhar experiência profissional enquanto cumprem suas penas. Isso não só poderia melhorar as perspectivas de futuro deles, como também criar um ambiente prisional mais seguro e positivo. Claro, existem obstáculos a serem superados, como financiamento e infraestrutura. Sabemos que não é fácil, mas os benefícios em potencial são grandemente significativos para serem ignorados. Investindo nesses programas, poderíamos ajudar a transformar vidas e reduzir as taxas de criminalidade a longo prazo. Este projeto propõe a criação de uma lei que institua o plantio e cultivo de alimentos pelos detentos, promovendo sustentabilidade e autossuficiência no sistema prisional. A iniciativa visa reduzir riscos de contaminação, atrasos na entrega de alimentos e incentivar a colaboração por meio de benefícios. 3 dias de trabalho resultariam em 1 dia de redução na pena. A sustentabilidade é um desafio global e uma necessidade urgente no sistema prisional brasileiro, que enfrenta superlotação, condições insalubres e falta de infraestrutura. Menos de 5% das unidades possuem programas sustentáveis permanentes. Isso evidencia a necessidade de políticas públicas consistentes e investimentos em infraestrutura, capacitação e parcerias estratégicas com ONGs e instituições de ensino. Além de reduzir impactos ambientais, práticas sustentáveis promovem a reinserção social dos detentos, melhoram as condições de trabalho dos servidores e contribuem para uma sociedade mais justa. Soluções como hortas comunitárias, áreas verdes e programas de terapia ocupacional transformam o ambiente prisional, alinhando-o aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. A adoção de práticas sustentáveis no sistema prisional é essencial para promover dignidade humana, eficiência e um futuro mais equilibrado para todos. E a gente queria realmente uma visão de um advogado criminalista do nosso Brasil para poder explicar. Então, foi uma chave fundamental para o nosso documentário. Eu agradeço muito por você ter trago seus conhecimentos para o nosso documentário. Eu acredito que Rebeca vai ficar muito feliz de ver o seu rosto no nosso documentário, viu? Então, eu gostaria de agradecer mesmo. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Espero que tenha ajudado. E mande um beijão para a Rebeca também, tá bom? Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.